Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui no Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 19 de março de 2026, são exatamente agora 4 horas e 50 minutos. Está entrando Conexão Prosperar Sem Errar. Oi, Mr. Chute. Deixa eu colocar assim, isso. Bom dia, good morning. Seja bem-vindo, meu irmão. E estamos aqui à base do Está Escrito, que é a segunda. Deixa eu ver se dá pra tirar um pouco, não dá, hein? Tem que colocar aqui assim mesmo. E estamos aqui com a segunda fase do Está Escrito. E hoje está extraordinário, viu? Ontem nós lemos sobre um leproso, a qual o Senhor Jesus, ele se prostrou diante do Senhor Jesus para ser curado. E para mostrar para a humanidade, sim, olha, se você quiser, Jesus pode fazer. Mas contudo, quando o Senhor Jesus curou esse leproso, ele pediu para que ele não contasse nada a ninguém, somente se mostrasse ao sacerdote e fizesse ali o seu sacrifício como ordenara Moisés. Só que ele fez o contrário, né? Ele não fez isso, porque se fizesse mostrava que aquela atitude, você vê, ele diz que ordenou, né? E ele para mostrar, mas só que a sua fama, porém, se propagava ainda mais e se juntavam multidões para ouvir para si, por ele curado e suas enfermidades. Pois é. Então você vê que ele espalhou, né? Ele pediu para que não fosse mostrado ou falado. E esse é o mal do ser humano. E quando nós não podemos, nós não precisamos tocar a trombeta antes do tempo, ou seja, falar. A gente tem que esperar acontecer. Este é o problema dos negócios dar errado às vezes. É melhor você ficar calado até realizar. Fica calado, porque para você não ter problema, não precisa ninguém ficar sabendo o que está acontecendo contigo. E quando você fala o que acontece, você pode despertar ali uma inveja, despertar um espírito mau. Talvez, mas a inveja é mais forte que Deus? Não, não é mais forte. Mas entenda. Para não estragar a sua vida, ninguém precisa saber o que está acontecendo. Ao invés de você falar, com o tempo eles vão ver a transformação da sua vida. Isso é a essência, esse é o melhor. É assim que o Senhor Jesus quer que a gente trata a nossa vida. Não precisa ficar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço e vou. Tudo bem. As pessoas, ela quer sentir atribuída naquilo que ela faz. Ela quer se sentir segura, ela quer se sentir valorizada, no reconhecimento. E aí é onde que está essa chave quebrada, que aparentemente ela vai virar. Ela já tem o próprio nome, a chave quebrada. Essa chave quebrada é quando você fala antes da hora, fala antes do acontecer. Então você tem que dar uma pausa, aguardar o momento certo, porque você aguardar o momento certo, a coisa vai acontecer, a coisa vai fluir. Então entenda, você está projetando algo, planejando algo para acontecer na sua vida, entenda, faça os caminhos legais possíveis, conectar com seus pensamentos. E não precisa comentar e nem falar com ninguém. Fale somente com Ele, com Deus. Só. Para Ele te dar a direção certa. Talvez eu não posso nem falar com meu marido, nem com a minha esposa. Se você é homem, decide as coisas. É o provedor. Eu tenho que conversar tudo com a minha esposa. Realmente. Pessoal, a gente tem que conversar. A gente, quando é casado, a gente tem que relatar ao nosso cônjuge
qual o nosso projeto. Mas tome cuidado. Não dê detalhes. Deus, mas a minha esposa é daquelas assim que vai junto comigo para a guerra. Ótimo. Parabéns para você. São poucas. Que a maioria já vem de berço. Será que vai dar certo? Ah, é tão difícil, complicado. Fulano, Beltrano fez isso. Então ela já tem isso que está dentro de si. Não são todas, tá? Não tô falando que é todas as mulheres. São poucas que são assim. Porque já veio de berço, já veio de educação. Então, não é culpa delas, é culpa da educação. E tem homens que são frouxos, né? Tudo tem que falar com a esposa, tudo, e é a esposa que manda. Ó, vou fazer essa negociação. Ah, mas eu não acho certo você fazer essa negociação. Ah, é mesmo, então não vou fazer não. Não é assim. Homem é homem, não é menino, não é moleque. O homem decide as coisas, ele vai lá e dá o primeiro passo. Na hora que a coisa encaminhar ou não, aí ele comenta. Lógico, se for um investimento, a gente tem que entender, né? Vou comprar uma casa, tenho dinheiro no banco. A mulher não vai descobrir que eu vou pegar esse dinheiro do banco e comprar a casa. Não, pera aí, meu filho, você tem que entender. Você está com sua esposa, o investimento patrimonial é diferente do investimento, no investimento financeiro que você faz. Então você tem que entender isso aí. Quando se diz investimento patrimonial, envolve família. Mas quando existe um patrimônio emocional, aí a coisa aperta. Não confunda patrimônio. Oi, Selma Ruda, bom dia, com alegria, tudo bem? Seja bem-vinda. Não confunda patrimônio emocional como patrimônio, certo? Racional. Porque um patrimônio emocional te garante a perdição. E um patrimônio racional não. Você pensa antes de concluir qualquer tipo de negociação. Você leva aquele patrimônio ao patamar que sua família venha participar. Então existe a diferença entre o investimento emocional e o investimento racional. Então, entenda. Mas vamos lá, vamos ver o que está escrito hoje. A cura de um paralítico. E aqui você vai entender um pouco o que eu estou dizendo para você, certo? Deixa eu ver se tem alguém aqui online para me mandar essa mensagem. Para ver se tem, né? Se a pessoa quiser entrar, ela entra, ela fica à vontade. Porque não vai tirar pedaço, né? Vai tirar pedaço. A pessoa entra se ela quiser. Se ela quiser se envolver. Porque tudo se envolve na medida que quando a gente se entrega. Quando encontramos uma saída, e essa saída nos obriga a ter um discernimento, uma direção. E a direção é essa, pessoal. A direção é que você não venha agir na emoção. Então, olha, seja coerente. Vou colocar já desde o início, hein? Seja coerente. E saiba fazer escolhas inteligentes. E não emocionalmente. Eu coloquei de início, mas vamos lá. E aconteceu que num daqueles dias, que dias é esse? É um dia que Jesus tinha curado o leproso, né? Estava ensinando e estava ali, assentados fariseus e doutores da lei,
que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para o curar. Olha como é impressionante. Você lembra que eu estava falando da inveja? Olha aí. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava um paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Nós iremos ver atitudes coerentes, uma atitude inteligente, uma escolha aqui. Você vê que ele estava fariseus, doutores, ou seja, pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que entendiam da palavra de Deus, pessoas que sabiam o contexto bíblico, que passaram a sua vida toda estudando Deus, quando Deus fez o mundo, sobre o dilúvio, sobre as gerações de Abraão, de Moisés, enfim, tudo. E eu olho para você, e eis que uns homens transportariam alguns homens que não eram doutores, né? E todo ele estava prestando atenção de como Jesus curava, de como Jesus libertava. Só que Jesus estava ensinando. Aconteceu que num daqueles dias estavam ensinando. Ou seja, Jesus estava ensinando, sabe? Quando a gente vê um líder religioso nas redes sociais ou em qualquer lugar ensinando, aí o pastor, o obreiro, o diácono, o ancião, o padre, fica ali atento, ouvindo, para pegar as falhas daquele líder. Mas mesmo assim ele está aprendendo alguma coisa. Fala, oh, rapaz, mesmo que o cara falou aquilo. Ele estava aprendendo. Esse que era o caso desses fariseus, desses doutores da lei. E todo mundo estava ali esperando haver cura. Só que Jesus não estava curando nada. Só estava ensinando, explicando. E eis que uns homens que não tinham nada a ver com a situação estava transportando um homem numa cama, um paralítico, e procuravam fazer entrá-lo diante dele. Ou seja, estava querendo entrar à força na casa. E Jesus estava lá dentro explicando, ensinando. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, não é o detalhe, por entre as telhas, e baixaram com a cama até no meio diante de Jesus. Olha para você ver a audácia desses homens. Olha para você ver a que ponto e desespero que leva uma pessoa para alcançar uma bênção, uma transformação. É errado? Não. Gente, hoje nós temos uma modernidade extraordinária. A tecnologia, a medicina está avançando, está avançada, avançando dia após dia, está muito avançada, estamos acelerado. A tecnologia está avançada juntamente com a medicina. Você vê que antes, uma pessoa que tinha uma pneumonia era complicada, ela morria rápido. Não existia nem noção qual medicamento. Hoje já tem os antibióticos que combatem aquilo ali e pode combater e curar. A maleita, que é a antiga malária, hoje também existe a medicamento para isso. A AIDS, que antes era um coquetel, hoje já existe vacinas, né? E mesmo a pessoa tomando um coquetel que hoje é gratuito, existe também o tratamento do câncer. Alguns cânceres já podem ser curados, enfim. E lembrando que o sarampo, a cachumba, varicela,
vaza de célula, né? Essas coisas. Doenças antigas que alcançaram com o tempo o seu objetivo, a cura. Você vê que antes tinha a mortalidade tão grande porque existia paralisia infantil, aquilo que dava na criança, que ela paralisava o corpo e ficava até numa cadeira de roda. Hoje existe a vacina de prevenção, então, ou seja, modernizou muito. Nessa época aqui, pessoal, não tinha isso. Nessa época aqui era assim, ou vai ou racha. Vamos lá ver, ele tem que mudar, ele tem que... Ou seja, esses homens, eu imagino ele que eles desafiaram aquele ambiente. Desafiaram aquele ambiente para entrar aquele paralítico. Às vezes esse paralítico que era um homem muito querido por esses homens, com certeza. Para fazer isso tudo, eles tentaram entrar por baixo, não tinha jeito, a multidão estava apertando, estava interrompendo. Aí eles procuraram lugar pelo telhado. Imagina, você está na sua casa cheia de gente, a pessoa que entrar não entra, de repente começa a destelhar a sua casa. O que foi? Não, peraí, muda isso aí, quero me cativer. Que trem louco é esse? O cara entrou por cima do telhado. Oi, Turtle. Bom dia, com alegria, seja bem-vindo. Good morning. Então, uma audácia. O cara usou uma estratégia ali, né? Pois bem. E olha a diferença entre esse paralítico e o leproso que nós lemos ontem. Aí, ó, subiram pelo telhado e baixaram com a cama até no meio diante de Jesus, certo? E eu quero dizer isso aqui para você antes de passar por essa parte. Quantas vezes, até serve para mim, quantas portas que a gente bate com o nosso projeto, com o nosso orçamento e elas estão fechadas porque a multidão não deixa. Não deixa a gente ser visto. Olha, eu já perdi as contas, pessoal. Eu já perdi as contas. De tanto não que eu já recebi. Olha, eu fiz uma energia solar. Eu fiz uma integração de uma energia solar para um cliente meu. Certo? Quando eu fiz, ele tem 2 filhos. Aí um filho chegou em mim e perguntou quanto que é. Eu fiz o orçamento. Ah, mas o seu tá mais caro. Eu falei, não, cara, mas a gente negocia. Depois ele fechou com outro. Beleza. Aí esse senhor pediu para aumentar o serviço. Aumentar o serviço não. Aumentar a geração de energia. Tinha possibilidade? Tinha. Ou colocar um outro. Beleza, vamos fazer. Aí esse outro filho, não, porque minha energia não está indo o suficiente e tal. É aquele caso, quando a gente integra uma energia solar na pessoa, na residência, no imóvel da pessoa, a gente procura saber qual o valor de conta de energia que ele paga, certo? A gente faz um estudo através daquela energia. Oi, Anjo, bom dia com alegria, seja bem-vinda, tá? Oi, Georgia, bom dia com alegria, seja bem-vinda. Então, bom dia com alegria, pessoal. Tenham um excelente dia para vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Vocês são iluminados por Deus. Então, quando eu passei para ele, a pessoa falou assim, não, eu vou fazer uma pesquisa. Fez a pesquisa e colocou o resultado. São pessoas que impedem o crescimento. E essas pessoas estão no nosso carro todo dia. Eu já perdi as contas de quantos nãos eu já recebi. De quantos projetos não foram aceitos. De quantos orçamentos que as pessoas rasgaram na minha frente. Aquilo me desesperançou, aquilo me colocou desesperado. Eu não sabia o que fazer. Eu, dentro da igreja, buscando a Deus, falei, pô, Senhor, até quando? Até quando eu vou ser desse jeito? Eu falava, Deus, eu quero uma resposta na minha vida. Como mudar? Não aguento, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço isso, aquilo, tarará, tererê, papapá. Mas isso era tudo o começo de uma nova mentalidade na minha vida. E eu não entendia. Isso passou aí praticamente 10 anos e eu temando. Hoje eu entendo. É resultado desses homens. Quantas pessoas batem, mas a multidão não deixa entrar. Vamos ler de novo. Eis que os homens traziam, portanto, numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazer entrar por diante deles. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado,
por entre as telhas e baixaram com a cama até no meio diante de Jesus. Então, olha pra você ter ideia. Tentaram entrar por aqui, tentei entrar por ali, tentei fazer muita coisa, não consegui. Aí subi no telhado. O que é subir no telhado? Oração, meu irmão. A oração tem que subir. Eu subi no telhado. O telhado foi até Deus. Oh Deus, tem misericórdia para que eu possa descer diante dele. Ele viu minha causa. Foi o que aconteceu com esse paralítico. Eu estou materializando essa visão para você. Então vira a chave aí, destrava sua mente. Olha esse código. Se não vai aqui por baixo, está todo mundo te pedindo, só tem uma solução, meu caro. Oração. Sobe no telhado. Sobe no telhado. E apresenta, conforme eles apresentaram, diante de Jesus sua causa. Aí Jesus, calmo. E vendo ele a fé deles, disse: homem, teus pecados te são perdoados. Então, quando clamamos a Deus com uma fé inteligente, alcançamos a inteligência do agir de Deus. Porque o mal da pessoa é o seguinte: a gente tenta para cá, aí não consegue, tenta entrar numa porta, tenta mandar orçamento, manda um projeto, visita o cliente, gasta tempo, gasta dia, e a coisa não acontece. Aí você fala: pô, Deus, está amarrado, diabo. Eu não aguento mais, por que esse povo está no meu pé? Aí você peca, você perde o entendimento, você perde você perde o equilíbrio e peca e erra. Você começa a conjurar aquelas pessoas. Aí você não tem outra alternativa, meu irmão, a não ser dobrar o joelho e subir aos céus com o coração no telhado. Aí quando você ora, pede a Deus, sobe no telhado, a sua oração chega aos pés de Jesus. Jesus fala para você igual fala para o paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Ou seja, primeiro me perdoou, porque eu falei coisa demais, porque ninguém deixou fechar o contrato, o orçamento. É foda isso aqui, Deus cara, o rolê de Deus é muito louco demais. E os escribas e fariseus, aí agora as pessoas de fora, ó, pra você ver, olha a pessoa lá que pediu de você entrar. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este? Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Oi, Mads. Bom dia, com alegria, seja bem-vindo, Mads Clips. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: que arrazoais em vossos corações? Ou seja, várias vezes tentando entrar ali, tentando levar um orçamento, tentando fechar um contrato, tentando arrumar meu projeto, tentando mostrar meu produto, minha face, minha cara, minha imagem, e as pessoas impedindo de eu crescer, de ganhar, de crescer na vida. Aí eu descobri, não no parte mais, descobri que eu orando, a minha oração vai até os céus. E vou destelhar o céu e a minha queixa vai chegar diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E ele vai, primeira coisa, me perdoar, para depois me abençoar. Aí, as pessoas aqui fora falam: pô, Deus, como que isso pode ter acontecido? Esse cara estava aqui xingando nós, falando mal da gente, tarará e tererê, assim, e de repente, pum, um passe mágico, o Senhor deu as coisas para ele. Como é que o Senhor pode fazer uma coisa dessa? Pois é, meu caro. É sobre isso. Você viu que eu te coloquei numa sinuca de bico? Como eu me coloquei várias vezes? Enquanto eu confiava em mim mesmo, eu tentava ir pelo caminho que todo mundo ia. E eu encontrei muitos espinhos, muitas barreiras, e não consegui nada
Porque reclamava, blasfemava, criticava. Mas a partir do momento que eu me arrependi, que eu vou orar a Deus, pedir a Deus para que sobe, para que Ele possa me ouvir, aí é como se fosse uma pluma. Deus ouviu minha oração, primeira coisa me perdoou. Primeira coisa me perdoou. Olha como é fantástico. Ele me perdoando, só dele do fato de ele me perdoar, que quando se perdoa é aceitável. É aceitar. As pessoas já invejosas, olho grande. Como que pode Deus? Oh Deus, por quê? Lembra quando eu falava, quando eu reclamava? Eu era uma pessoa assim. Eu era essa pessoa. Mas a partir do momento que você inverte os papéis, converte seu pensamento, aí você entende quem você é. Quem você era, às vezes, né? Aí fala Jesus, né? Qual é mais difícil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Aí Jesus fez uma pergunta. Fez uma pergunta para aqueles doutores, para aqueles fariseus que estavam ali observando o ensinamento, que Jesus só estava ensinando, não estava curando nada, mas apareceu esse louco lá, meteu de doido lá, e esses loucos, né, que tanto esses homens que desceram ele, como o paralítico. Aí Jesus fez uma pergunta para eles. Aí Jesus explica. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Tipo assim, tudo bem, qual que é mais... Vocês estão razoando no coração de vocês, né? Por que vocês estão fazendo isso? Agora eu vou te mostrar um negócio aqui. Agora olhe para você o código. Decifre o código aí, pessoal. Qual que é o mais fácil? Perdoar os pecados dele ou mandar ele andar? Qual que é o mais fácil? Qual que é o mais fácil? Responda para mim. Qual que é o mais fácil? Ele andar ou perdoar os pecados? E aí eles não entendem, ele ainda não. Mas vira a chave aí. Amadurece. Desperta. Aí ele vai explicar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados. Não só de fazer milagres. Então, com o leproso não foi assim. Com o leproso não foi assim. Eu quero ser limpo, pronto. A pessoa foi limpa, pronto, acabou. Aí ele continua pecando depois do leproso. Aqui não. Aqui já falou assim, homem, teus pecados são perdoados. Ou seja, você está aí nessa condição que você está. Você está aí tentando acertar na vida, mas você reclamou muito. Você despertou fúria de muita gente. Você maltratou muitas pessoas com seu orgulho. Você destruiu muitos lares com a sua arrogância. Jesus estava passando assim, pá, algumas palavras, mas pá, na cara daquele homem. Homem, você falar mal demais das pessoas. Você gosta de bebida forte e ficar falando mal da vida das pessoas. Você não sabe pegar os fatos e analisar. Você vai pelo seu impulso, pelo que as pessoas falam. Homem, você está errado. Mas os teus pecados são perdoados. Ah, mas eu quero, tipo assim, mas o que adianta o pecado ser perdoado e eu não sou curado? Não voltarei. Mas aí, Jesus colocou. Qual que é mais fácil para você, homem? Dizer que seus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Qual que é mais fácil? Na cabeça daquele homem que estava paralítico, o mais fácil para ele, presta atenção,
Presta atenção. O mais fácil para ele, Jesus estava entrando dentro da mente dele. O mais fácil na cabeça daqueles homens. Jesus fez a pergunta para os doutores e fariseus. Os doutores e fariseus acharam que o mais fácil para ele era dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda. Qual que era o mais fácil na cabeça daquele homem? Vocês sabem dizer? Na cabeça daquele homem, o mais fácil era falar para ele andar. O paralítico. Na cabeça do paralítico, era mais fácil Jesus falar assim: levanta-te e anda. Mas na cabeça dos doutores, dos fariseus, era os teus pecados te são perdoados. Esse era o mais fácil para eles. Os doutores, os escribas e fariseus, era mais fácil a palavra, porque estudavam isso, do que o fato do milagre. Mas da cabeça do paralítico, o mais fácil era ele levantar. Porque os pecados escravizavam a mente dele. Entendeu agora? Virou a chave. O mais fácil para aquele paralítico era falar para ele: levanta e anda. Não perdoar dos seus pecados. Porque ele tinha complexo. Tanta coisa que ele fez de errado, tanta coisa que ele fez, tantas acusações. Eu imagino aquele paralítico, com a mentalidade acusadora, 24 horas, você fez isso, fez aquilo, você fez isso, você está desse jeito, está desse jeito. Pensa, vencer a negatividade, vencer o eu, esse era o difícil para aquele paralítico. Naquela condição. Talvez a sua vida está assim. Às vezes você acha que você fechar um orçamento, um contrato, um projeto, é a coisa mais fácil para Deus, realmente. Deus pode tocar no coração, converter o coração da pessoa, é mais fácil. Realmente. Mas o que é difícil é mais fácil para você, né? Você pensa que é o mais fácil. Mas não. Você não pode ter esse pensamento fariseu. Você tem que ter um pensamento igual desse homem paralítico. Não, o mais fácil para mim não é conquistar. O mais fácil para mim é eu vencer eu mesmo. É eu vencer os meus complexos. É eu ser perdoado pelos meus pecados. Você tem que ter um pensamento diferenciado. Se você tem que entregar o projeto, fazer as coisas lá acontecer, por Deus é a coisa mais fácil que tem. Entenda. É a coisa mais fácil que tem. E você pegar, entregar o orçamento, o projeto, visitar o preto, é a coisa mais fácil. O difícil é você vencer o seu eu. Então você tem que entender isso aí. Demorou muito tempo eu entender isso, pessoal. E não foi da noite pro dia. Até hoje, às vezes, eu me deparo com essa situação. Pô, mas é tão fácil para Deus. Por que não... Opa, pera aí. A minha visão é fácil para Deus, que Ele faz milagre. Mas o mais fácil para Ele, é fácil. Então tem uma dificuldade aí. Qual a dificuldade? Não é dele, é a minha. De entender que primeiro, antes de ter aquilo, é dentro de mim. Pegou a visão? Antes que Deus age na minha vida, o mais difícil não é o dele, o mais difícil é a minha parte. É acreditar, é confiar. Que eu falo sempre. A coisa mais difícil nos dias atuais é confiar em Deus. Acreditar no milagre. Porque nós pecamos muito, erramos muito, ficamos à mercê da tecnologia. Lá não existia. E olha só, olha para você ver aonde que eu estou chegando. E disse, depois que Jesus falou assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, ou seja, perdoar pecados é a coisa mais difícil que tem. Porque a pessoa tem que aceitar o perdão. Ou seja,
A pessoa se perdoar, a pessoa perdoar a outra é a coisa mais difícil. Ou vocês estão errados, eu estou errado. Você lá levar seu orçamento, levar um projeto, conseguir um emprego, trabalhar é a coisa mais fácil. Mas perdoar quem te ofendeu, isso é difícil. E Jesus está mostrando isso aqui. Acorda aí. Qual que é mais fácil? Perdoar o pecado dele ou mandar ele levantar e anda? Não, mas o seu curador para levantar e andar é a coisa mais fácil. E o perdão? E perdoar? Ah, mas quem pode perdoar é só Deus. É? Quem que você acha que eu sou, meu filho? Acorda. Até agora vocês não viu? Aí Jesus disse: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Mas antes de tudo, primeiro Jesus, o Senhor Jesus, purificou ele. Falou para ele, homem, teus pecados te são perdoados. Antes, Jesus entra dentro do interior, transforma seus pensamentos, arranca esse complexo sentimento. Tá pronto? Tama. Deus não é igual a gente, que primeiro é o exterior. O cara é profissional, o cara chegou no carrão aqui, o cara tá aqui, nossa, você viu, o cara chegou numa panca aqui, numa Hilux, o cara chegou aqui, que eu vou te falar uma coisa, o cara chegou aqui de uma maneira, numa roupa, não, cara, Deus não olha assim não, pessoal. Deus olha na simplicidade interior da pessoa. Deus, ele olha com a simplicidade. Ele olha quando a pessoa internamente quer mudar de vida. E olha só o resultado. E, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Mas ainda o povo prodígio dos homens era o milagre. Ainda o prodígio dos homens ali era a cura. Ainda o prodígio ali que Jesus está fazendo era o contrato fechado, era a realização de comprar a casa própria, a realização do filho sair das drogas, do marido sair da amante. Ainda ali, o prodígio maior ali era o homem conquistar sua fazenda, a empresa. A empresa estava no vermelho, hoje ela não está mais. E sendo que o prodígio maior não foi esse. Foi quando Jesus falou para ele: homem, os teus pecados te são perdoados. Esse é o maior milagre. Falar que perdoa alguém é a coisa mais fácil. Ah, eu te perdoo, tá? Mas continua aqui um cisquinho de angústia, de mágoa. Ainda existe dentro do coraçãozinho assim, uma pequena brechinha que te impede de alcançar o verdadeiro perdão. Cara, esse aqui é muito forte. Eu já tinha visto de tudo. Eu já li esse texto várias vezes, já li essa história, mas nunca tive esse entendimento como eu tive hoje. E não é fácil, porque qual é mais fácil? Não é fácil você entender isso. Porque o mais fácil, não, Jesus fez milagre, curou o paralítico, ótimo, mas por que antes de ter a cura, a gente tem que entender o seguinte: antes de acontecer o milagre, a pessoa ela tem que se perdoar, pessoal. O milagre só acontece aí. E vai ter muitas aqui, muita coisa.
E eu vou te falar, você não tem noção, a coisa é tão louca que... Moça, eu te falar um negócio, é muito forte isso aqui, é muito forte. Ó, hoje é 19. Nós estamos já praticamente na metade desse propósito que está escrito. Isso aqui é fantástico. A gente aprender isso aqui. Isso aqui não tem dinheiro nenhum do mundo. Não tem contrato. Não existe projeto, emprego, riqueza, ou cura, ou transformação de vida comparado a esse ensinamento. Aqui foi a base. E a base é perdão. Se eu não me perdoar, eu não consigo perdoar as pessoas. Como que a oração fala, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos pecadores. Aqui não tem, perdoar os pecados, né? Perdoar a quem nos tem ofendido, aquele que nos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, ou seja, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido, ou seja, me perdoa, porque eu ofendi pessoas demais. É muito forte isso aqui. Oi, Mr. Govid. Seja bem-vindo. Bom dia com alegria. O perdão, pessoal, é a chave da vitória. Quando se fala em perdoar, essa é uma chave. É uma alavancada. É um pá! O cérebro explodido. Esse é o resultado primordial. Um resultado a qual podemos alcançar até aquilo que nem imaginamos. O perdão. O perdão é a chave de tudo. Pessoal, olha só. O perdão é a chave de tudo. Oi, Shipme. Shipmuk. Bom dia. Hi. Good morning. Good morning. Hi. Good morning. Good afternoon. I good. Que Deus abençoe tu na vida. I am indiano. Indiano. Hi. Translate em Brasil. Translate em português, Brasil. Indiano. Mil brasiliano. Tervis Cunha, my name. Brasiliano. Oh. Good morning. Então, transporte sua mente para aquilo que tem interesse na sua vida. Translate mentalidade. Ou play free fire game. Yes. Translate a script for me. Então busque essa transformação. Busque essa transformação de vida. Começando dentro de você. Libere perdão. Perdoa. Mas o cara estuprou a minha irmã, minha mãe, matou meu pai, meu irmão. Please, guide
Me Free Fry Sense. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Indiano. Vou colocar aqui. Peraí. Por favor, escreva. Traduza, né? Traduz para português Brasil. Pronto. Ó. Mais fácil agora para você entender. Saiu? Então, deixa eu ver o que ele escreveu aqui, né? Ele colocou lá, agora vamos colocar aqui para português, ó. Please. Não, aqui. Please. Não, volta. Isso. Please. Give me free. Por favor, me dê. Fry Sense. Prescribe to Free Sense, né? Prescribe my free fire. É fire, né? Sense, sim. Vamos lá. Por favor, me dê sensibilidade. Vamos colocar de novo lá? Ok. Mas você escreve, please, por favor, give. O que é give? Vamos colocar lá de português. Lá. Please. Por favor, give. Me gift. Por favor, me dê um presente. Sim. Então vou dar um presente para você. O presente que lhe dou é a presença de Deus. The gift give you is the presence of God. The gift the gift I give you is the presence of God. Ele é o único que pode transformar sua vida. Ele é o único que pode transformar sua vida. Thank you. Ele é o
Ele é o único que pode mudar sua vida. He is the one all can change your life. Deus é a fonte maior de energia e fé. God is the direct source of energy and fat. Saiu? É isso aí, pessoal. Eu não sou muito bom em inglês não, mas estou aprendendo. Mas é isso aí. Então, e levantando logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificando a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Então você percebe que quando a pessoa se perdoa, ela se transforma, ela muda tudo. E ela faz haver mudança aqui fora. Então, muito forte isso aqui. Tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito agradecido pela Tua generosidade para com a minha pessoa, mesmo sem merecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu aproximo diante da Tua presença, da Tua gloriosa presença, e apresento a minha vida. Deus, eu sou uma pessoa muito errada, tenho muitos pecados, muitos erros, muitas falhas. Às vezes, eu penso somente em mim, sou uma pessoa orgulhosa, egoísta, prepotente, ignorante, arrogante. Vivo muito pelo meu achismo. Mas o Senhor tem tido misericórdia pela minha pessoa. O Senhor tem colocado em mim um espírito novo. Tem colocado em mim uma direção do propósito. Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Eu vejo que, por mais errado que eu sou, às vezes pratico um erro, um pecado, mas o Senhor está comigo. O Senhor está me protegendo. O Senhor está me livrando de toda a maldade do mundo. Hoje eu compreendo, Senhor, porque tantas coisas fecharam em minha volta, não se tiver o contexto de realizações. Não é porque não mereci, não é porque não era o dia, porque o outro falou melhor, não. Mas foi por causa dos meus próprios pecados, do meu próprio achismo, do meu orgulho. E eu te peço perdão por isso, meu Pai. Perdoe meus erros. Às vezes essa pessoa também está desse jeito. Perdoe as nossas falhas, Pai. Perdoe nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Perdoe porque tantas vezes nós fazemos coisas, Senhor, ruins por achar que estamos certos. E às vezes a gente depara com a situação e a gente fala: pô, é tão fácil Deus fazer isso. É fácil. Mas o mais difícil é eu aceitar que eu tenho que mudar. Obrigado por essa revelação, por esse discernimento. Obrigado pela Tua mensagem, pelo Teu Espírito, por destravar minha mente, por plantar dentro de mim o que está escrito. Abençoa esta pessoa, abençoa minha vida, abençoa nosso ser. Nos ensina a depender de Ti, Senhor. Nos ensina a crer, confiar em Ti, nos dá força. Às vezes falta confiança da nossa parte. A incredulidade fala mais alto. Então nos ensina a confiar mais em Ti, em nome de Jesus. Consagra o nosso pensamento, nosso falar, nosso olhar, nosso enxergar, nosso respirar.
Consagra as nossas palavras, o nosso pensar, o nosso agir. Consagra a nossa vida, a nossa alma. Consagra a nossa família. Consagra a nossa casa. Consagra os nossos entes queridos. Senhor, consagra os nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo, da frente. Consagra os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Consagra as nossas conduções, nosso automóvel, carro, moto, bicicleta, ou até o ônibus a qual a gente se desloca para os lugares. Consagra o nosso dia, consagra essa semana, consagra a nossa vida, pois eu tenho a certeza que o Senhor já nos abençoou, nos consagrou e nos protegeu. Em nome do Senhor Jesus, pois entrega nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora para cima, pessoal. Bora para cima. São agora 5h45 da manhã. Finalizando aqui o Conexão Prosperar Sem Errar nesse propósito DVM, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, certo? Então, DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade, certo? E amanhã estaremos aqui novamente às 10 para 5 para 5 novamente, para trazer o melhor para você da Palavra de Deus, certo? Bora para cima, pessoal. E lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.